boa tarde. Estamos agora ao vivo, né? Vamos já aguardar a entrada do João Amoedo, o nosso entrevistado de hoje. Nós temos o Conversa Aberta e aí nós vamos participar com o João Amoedo. Ontem, infelizmente, a internet nos pregou aquela peça e fomos interrompidos hoje mais de 6 vezes. E com a gentileza do João Amoedo, nós vamos hoje fazer essa live, né, ao 12h30. Né? Estamos começando agora, temos várias perguntas aqui, perguntas de todas as ordens que nós fomos recebendo ao longo de ontem, de hoje, e gostaria muito aí da participação de todos vocês, tá certo? Então o João Amoedo já estou pedindo aqui a participação dele, já está entrando conosco. Tá aí, João, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? Boa tarde a todos aí. Agora tá certo, né? Agora a imagem prazer aí estar fazendo bate-papo. Ontem pedi desculpa para a turma aí, mas fugiu do nosso controle, né? A internet não estava funcionando de jeito nenhum e mais tarde só piorou. O som tá bom aí? Aproveitar e perguntar para a turma aí que está nos ouvindo. Está dando para ouvir bem? Legal. Aqui eu tô te ouvindo muito bem, João. Aqui eu tô te ouvindo muito bem, tá certo? Legal, Paulo. E ótimo. Hoje a gente consegue evoluir no bate-papo, né? Não, vamos sim. Sabe que, infelizmente, se cair, volta, né? A gente vai tentando. Mas hoje parece que a internet está mais estável que ontem, não é isso? Verdade. João, e aí? Primeiramente, o seguinte, como é que está vivendo essa quarentena, você, pessoalmente? Paulo, eu já desde o início lá fui direto para o isolamento, né? Acho que era o que eu achava que era o correto, até pegando os exemplos lá de fora, né? Tenho batido muito nessa tecla de quem pode, se possível, as pessoas ficarem em casa. Quanto mais rígido a gente for nesse início, mais rápido a gente sairia da crise, né? Infelizmente, a gente acabou tendo muitas informações truncadas aí, os governadores de um lado, o presidente do outro, e eu acho que isso tumultuou muito a decisão das pessoas e acabou fazendo com que a gente possa ter um período mais longo aí de quarentena, de isolamento, para passar pela crise, né? Mas eu tenho, assim, sido bastante disciplinado nesse processo, né? Acho que a gente tem que dar o exemplo e realmente ajudar a não disseminar o vírus, né? Esse que é o grande problema. Certo. Inclusive, eu estou avisando a todo mundo aqui, porque às vezes os comentários dão uma desestabilizada na imagem e eu sou aconselhado a desativar. Mas você que está aí, pode fazer sua pergunta na caixinha. Tem uma interrogação, você vai lá, faz a sua pergunta e depois a gente abre, tá bom? Então, João, veja o seguinte, eu acho que esse exemplo está dando, é muito importante. Agora, esses dias eu tive pensando, né? Então, você participou de um projeto corajoso, né? O Novo saiu do nada. Eu também fui candidato a senador pelo Novo aqui no Distrito Federal. Você nos ajudou muito com a visibilidade do Novo em todo o país. E se você tivesse sido eleito no lugar do presidente Bolsonaro, nessa crise agora dessa pandemia, o que o João Amoedo estaria fazendo diferente do que o governo atual está fazendo? Olha, em relação ao presidente Bolsonaro, eu diria que eu estaria fazendo praticamente tudo diferente, né? A gente tem um estilo muito diferente. Eu sempre fui uma pessoa da área da iniciativa privada, acostumada a fazer gestão, pensar em planejamento, e eu acho que nesse momento de crise, o que eu acho que teria sido o meu roteiro, né? A primeira coisa era a gente entender que nós, de fato, tínhamos um problema, não minimizar o problema, pelo contrário. Eu acho que quando você encara o problema de forma de frente e dá o peso adequado, você busca as soluções adequadamente. Então, a primeira coisa era encarar que nós tínhamos um problema. Segundo, montar um time de gestão para isso, onde deveria ter, obviamente, a turma da economia, a turma da saúde, um estatístico, porque a gente já sabe que essa crise tem um componente aí matemático, exponencial crescimento, e alguém de logística, né? Terceiro ponto, ele deveria, no meu entender, buscar uma harmonia com os governadores e com os prefeitos, né? E quarto, eu até fiz uma crítica hoje no Twitter, era fundamental que ele tivesse todo dia de manhã uma reunião com esse grupo de trabalho,
para planejar o dia e uma reunião no final do dia, para saber o que está acontecendo, o que pode ser melhorado. A gente precisaria ter um mapeamento. Ontem eu comecei a falar um pouco sobre isso, mas cortou. Eu gostei muito da ideia do que eles fizeram na Nova Zelândia, que foi dividir as cidades em 4 grupos, as cidades ou regiões, que é aquela que está tranquila. E quando a gente fala está tranquila, não tem tantos casos e tem uma rede hospitalar adequada para atender aquilo, então aquela não tem restrição nenhuma, tem só recomendações. Depois o 2, que tem algum tipo de restrição, o grupo 3 com mais restrições e o 4 quase praticamente um lockdown total, né? Se a gente tivesse esse mapeamento dos municípios principais do Brasil, seria muito mais fácil a gestão de respiradores, a gestão de recursos, né? Então, assim, eu acho que falta esse mapeamento, falta um planejamento, falta uma coordenação e falta liderança. E nesse processo também deveria ter sido evitado muito do que a gente tem hoje, essa polarização, essa briga entre partidos, briga entre as pessoas, quer dizer, briga quase que uma polêmica atrás da outra, né? Então, a gente acompanhou também estruturas de ministros, quer dizer, acho que nessa época a gente tem que ter um trabalho em equipe, é fundamental para a gente vencer qualquer crise, um trabalho em equipe. Então, eu teria ido por aí, né? Coleta de O que dados, você falou, João? diga. O que você falou, na verdade, é que eu observei e foi o que o governo alemão fez e que é o grande sucesso hoje no combate a essa pandemia, né? O governo alemão. O que o governo alemão? Exato. Vamos pegar, compara com Portugal. Portugal é um país de 10 milhões de habitantes, menor que a cidade de São Paulo, o município de São Paulo. Vamos trazer para um país que é uma federação também, como é a Alemanha. Na Alemanha, os estados lá são muito fortes também, né? Então, o que foi feito? Tem um comitê central de crise, onde está o governo federal da Angela Merkel, está o governo dos estados, então tem os estatísticos, e tudo isso, nesse momento, tem um inimigo comum, o vírus. Então, quer dizer, não tinha que ter briga. O vírus não pode ser politizado, como infelizmente aconteceu aqui no Brasil. Resultado, a Alemanha está dando esse salto. Paulo, exemplo tem um dado... A internet do João deu uma desestabilizada. Voltou aí agora. Mas voltamos. Voltou. Não, eu digo o seguinte, a gente não pode esquecer que nós estamos numa guerra. Dado que nós estamos numa guerra, a gente tem que saber onde é que está o inimigo, onde é que o vírus está localizado. Então a gente precisa ter testes, né? Tem alguns países muito mais pobres que o Brasil, por exemplo, o Vietnã, fez uma quantidade de testes alto, conseguiu mapear, teve resultados muito melhores. Então a gente precisava fazer isso, né? E aí não fizemos ainda. E eu acho que tem um ponto importante, que é a falta de direção do país, né? Na medida em que os governadores falam uma coisa, o prefeito, alguns outra coisa, e o presidente da República fala outra, ao contrário, para a população, como é que ele age, né? E aí eu acho que a gente está ficando no pior dos mundos, a gente está sacrificando tanto a saúde quanto a economia. Inclusive, são perguntas que colocam aqui, recebi na caixa de mensagem, você acaba de dizer, na verdade o Brasil está muito perdido, infelizmente o Brasil muito perdido nesse momento. Ô João, eu queria te fazer uma pergunta, né? Muita gente diz que, essa é uma crítica que nós ouvimos muito, né? Que o Novo é a favor do Estado mínimo e nesse momento que todo mundo fala de Estado, precisa de Estado, é o Estado que vai prover a questão relativa à renda mínima nesse período para os informais, para quem está desempregado. Nesse momento que se fala em tanta necessidade, inclusive do Estado comprar ações de empresas, como aconteceu nos Estados Unidos, ou seja, nós estamos mais para Keynes nesse momento que para outros economistas liberais, não é isso? Como Friedman. Então, o Novo, na verdade, esclarece aí, é Estado mínimo ou Estado adequado às nossas necessidades para sermos eficientes na saúde, na segurança ou educação? E educação. Ô, Paulo, só o finalzinho da sua pergunta que eu falhou aqui, se você puder, só o finalzinho da educação e de saúde eu não ouvi antes. É o seguinte, esse Estado mínimo, na verdade, é um Estado mínimo ou um Estado adequado à saúde, segurança e educação? Não, assim, primeiro é importante dizer que muito do que a gente tem hoje, desses frutos que a gente está colhendo ruins aí, de não ter uma saúde adequada, de ter uma educação que tirou a produtividade do brasileiro,
foi basicamente decorrente do fato do Estado ter levado muitos dos nossos recursos, ter se metido em várias áreas onde eu entendo que ele não deveria estar, como exploração de petróleo, a gestão de bancos, entrega de correspondência, e deixou de fazer aquilo que era essencial, dar aos brasileiros uma segurança adequada, uma educação razoável, especialmente a educação básica, que fez com que a gente deixasse de ser um país de oportunidades, né? As oportunidades ficam restritas a um grupo pequeno de pessoas, porque a nossa barreira de entrada aqui é a educação, que o Estado deveria estar provendo, é muito ruim, né? Então, a gente sempre defendeu no Novo que o Estado deveria ser muito mais eficiente na sua atuação nas áreas essenciais, saúde, segurança e educação. E, para isso, ele não deveria estar gastando energia, tempo, recursos em outras áreas, né? O que sempre aconteceu é que estar nessas outras áreas significa poder para quem está na área pública, né? E aí é muito difícil mudar essa dinâmica. E se a gente parar para pensar e for um pouco mais além, é o mesmo raciocínio que a gente também defende no Novo, que os estados e principalmente os municípios deveriam ter muito mais poder do que o governo central. A gente deveria, de fato, ter uma federação, né? Com mais poder para os estados e Como uma municípios, que é onde... federação de verdade. como uma federação de verdade, que é onde o cidadão vive, é lá que ele fica claro as necessidades, ele tem condição de fiscalizar. Então, o Novo é muito atuante e gostaria de ter muito, de fato, essas áreas essenciais funcionando bem. E nesse evento do coronavírus, que obviamente é algo extraordinário, a gente foi muito firme também na defesa desses programas emergenciais. Então, toda a bancada do Novo votou, por exemplo, a favor do auxílio emergencial de R$ 600, votamos a favor do auxílio dos empréstimos para as empresas pequenas e médias poderem honrar suas folhas de pagamento. Então, a gente sabe que essa é uma situação emergencial e que o Estado tem que agir. Mas, para ele agir nessas, ele justamente tem que ser um Estado mais leve, focado no essencial e não cheio de pendurucais aí que não atendem ao cidadão, mas atendem aos políticos, né? Esses dias eu escrevi um artigo que saiu no Estadão sobre o SUS, falando da importância do SUS nesse momento. E daí as pessoas que não conhecem a proposta do Novo de forma adequada, têm aqueles preconceitos, mas alguém do Novo defendendo o SUS? Eu falei assim, algum dia o Novo foi contra o SUS, o que nós defendemos é mais eficiência do SUS. Até porque você tem 70% da população que quer um plano de saúde, porque infelizmente a saúde pública como está não tem funcionado. Queremos mais eficiência, não tem compatibilidade, tem? Não, nenhuma. Tanto é que durante a minha campanha eu defendia que a gente pudesse, por exemplo, melhorar a eficiência do SUS. Tem um estudo do Banco Mundial que mostra que o SUS gasta 16% a mais do que precisaria gastar para fazer as mesmas coisas, né? Então ele poderia estar fazendo mais coisas ou estar gastando menos. Outra coisa também que a gente defendia é que o SUS, a gente tivesse autorização para telemedicina, que agora foi aberta durante o período da pandemia, né? Que era uma coisa que já deveria existir. Por que alguém está lá no Nordeste não pode fazer uma consulta com o médico de São Paulo, né, usando a telemedicina? Então, assim, a gente sempre foi a favor de uma maior eficiência. Inclusive, defendíamos muito isso, sistemas meritocráticos na gestão do SUS, alocação de verba, mensuração, para quê? Para que ele funcionasse melhor. Então, nunca no Novo a gente foi contra o Estado estar presente nessas áreas. O que a gente gostaria era de ter eficiência nisso, né, para que o cidadão, de fato, que paga a conta, trabalha aí 5 meses por ano para pagar impostos, possa ter serviços compatíveis com o custo, né? Com todo o ônus que a gente tem. Deixa eu te dizer, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem várias perguntas aqui, perguntando o que você acha dos juros dos bancos. E eu vou aproveitar uma pergunta sobre o ministro Paulo Guedes, né? Ele disse esses dias que o Brasil são 6 bancos explorando, entre aspas, 200 milhões de trouxas. Você concorda com o ministro Paulo Guedes? Não, assim, eu não acho que tenha essa exploração. Primeiro que eu não acho que os brasileiros são trouxas, né? Acho que os brasileiros são bastante espertos, podem às vezes não ter a formação acadêmica necessária, porque a nossa saúde é muito fraca, mas os brasileiros são espertos e são resilientes e empreendedores, né?
Então, acho que não é por aí. Segundo, eu não tenho essa visão de que seja uma exploração. O que eu acho que falta é concorrência. A gente deveria, de fato, aumentar a concorrência em várias áreas, na área financeira, nas empreiteiras, nas empresas de telefonia, nas empresas de alimentação. Vários segmentos do mercado brasileiro não têm competição, porque foi adotada aquela tese, especialmente no governo petista, dos campeões nacionais. Então, era dado empréstimos a taxas subsidiadas, uma série de proteções, uma série de barreiras alfandegárias, uma carga tributária complexa que faz com que o pequeno e médio não consiga sobreviver, né? Então, assim, eu acho que o processo todo passa justamente por a gente ter mais competição, né? Ô, João, mas os juros no Brasil continuam muito elevados, né, João? Os juros são elevados no Brasil. A gente no Brasil tem alguns problemas, né? O Brasil tem uma insegurança jurídica muito forte, né? Então isso, eu lembro na época, Paulo, só para dar um exemplo, eu durante um tempo comandei uma empresa de financiamento de automóvel, né? A gente fazia financiamento para aquisição. E quando a pessoa não pagava, demorava mais ou menos 6 a 8 meses para você conseguir retomar o carro. E quando você retomava o carro, ele tinha uma série de multas e estava tudo vencido e no final a garantia era muito baixa. Então, assim, a gente tem um processo no Brasil muito ruim do ponto de vista de administrativo, de funcional para retomar de garantia. Isso acaba interferindo no custo. Agora, de novo, o custo do dinheiro está ligado à instabilidade e está ligado a essa falta de competição. É mais um produto, né? Os juros, no fundo, é o custo do dinheiro. Se a gente tem poucos ofertantes, ele fica mais alto. Então, o fundamental é a gente ter segurança jurídica para ter uma operação com menos risco e ter mais concorrentes, né? E Eu acho quando que ele assim, fala, esse movimento agora das fintechs, dos bancos que estão vindo, isso vai ajudar, né? e Já quando, e está quando ele, já tá melhorando. e quando ele fala em 6 bancos, tem 2 públicos aí, né? Tem dois Então, públicos, quer dizer, então o que, é que o a governo Caixa e o podia Banco estar do Brasil. fazendo para não tratar os cidadãos como trouxas? Não é isso? É, Agora, João, nós estamos vivendo um momento delicado, um momento muito delicado no Brasil. As falas do presidente, até os aliados reconhecem que as falas do presidente provocam crises. Eu já ouvi até a definição do presidente como oposição a si mesmo. Temos que esperar o próximo capítulo, porque sempre vai vir uma fala, etc. Você receia nesse momento uma ruptura institucional no Brasil? Paulo, vamos lá. Eu acho que de fato a gente está vivendo um momento dramático, né? Eu estava lembrando outro dia, a gente no início do governo de Minas, onde o Novo fez o governador, a gente teve aquela tragédia de Brumadinho. Só para a gente lembrar os números que peguei recentemente, foram 253 falecimentos e 16 corpos 16 pessoas não encontradas, né? Então vamos assumir que de fato na prática foram 270 falecimentos. A gente está tendo 3 Brumadinhos por dia no Brasil, né? São 3 Brumadinhos, uma tragédia que chocou a todos nós. Hoje a gente tem 3 por dia, né? Então a situação realmente é muito ruim, com todos os impactos que a gente sabe na economia. Eu não acredito numa ruptura institucional. Acho que o Brasil tem as suas instituições fortes, o Congresso, o Supremo, mas é muito ruim que o presidente tenha adotado uma postura, no meu entender, irresponsável no primeiro momento, quando ele minimizou a crise, não assumir as suas responsabilidades, criar esse embate no nível estadual e no nível municipal e tentar, muitas vezes, hoje mesmo eu vi uma fala dele lá de manhã cedo, empurrar essa responsabilidade para outros como se a culpa não fosse dele, né? Assim, se eximindo de todo esse processo, né? Então, isso é muito ruim e está contribuindo, no meu entendimento, para que justamente o Brasil, nesse cenário de tratamento, tanto da parte de saúde quanto da parte da economia, a gente esteja sendo dos piores países, né? Já estamos aí sendo o segundo país em quantidade de casos, ontem foi assim, o segundo em quantidade de mortes, uma curva de crescimento forte, sem a gente conseguir ter muita
horizonte do que vai acontecer, né? E o presidente, ao invés de voltar para dentro de casa, sentar, conversar, coordenar, pensar nas ações, está sempre muito jogando para o público externo, né? Para a sua plateia, né? Buscando essa polarização, a polêmica, descredenciar, tirar a credibilidade de quem é contrário, ao invés de fazer discussão de argumentos. Então, assim, eu não acredito numa ruptura institucional, mas eu acho que a gente vai sofrer muito como país, como cidadão, nessa crise por conta dessa falta de liderança, dessa falta de coordenação, né? Eu disse aqui há poucos dias e repito, né? O presidente, eu acho, está perdendo uma oportunidade de ouro de unir o Brasil nesse momento. Quer dizer, veja o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O Churchill estava totalmente sem apoio popular no primeiro momento. Ele emergiu na crise como grande líder unindo os ingleses. A Merkel, antes da pandemia, estava quase tendo seu gabinete, a queda do seu gabinete. E ela emergiu na crise também como a grande líder da Alemanha. E olha o que a Alemanha está fazendo. Acho, na minha opinião, que o presidente, ao invés de governar apenas e falar apenas para quem o elegeu, os 28% ali que estão sempre firmes com ele tem que pensar em todo mundo também. Não fazer discurso apenas para quem, em tese, está apoiando ele, o chamado apoio raiz. Eu vejo isso, infelizmente, vejo isso com tristeza que isso está acontecendo, porque o Brasil não precisava disso. É uma covardia com o brasileiro. Nós temos que enfrentar essa pandemia, um país pobre como o Brasil, enfrentar uma crise econômica dela decorrente e ainda temos que enfrentar nesse momento, por pura irresponsabilidade das nossas lideranças, uma crise política, ou seja, que vai fazer tudo retardar. Agora, Amoedo, o que você pensa do nosso Supremo Tribunal Federal? Olha, o Supremo já de algum tempo veio adotando um ativismo lá atrás, um certo ativismo político. Eu acho que agora está mais tranquilo, acho que está mais equilibrado, mas acho que ainda tem muita coisa para a gente ser crítico aí, né? Mas eu entendo que recentemente tem agido de forma adequada, né? Acho que há uma coisa de um ano atrás eu acho que enveredou por uns caminhos que deveriam ser responsabilidade do legislativo, não cabia a ele, né? Mas nos eventos recentes eu acho que tem ido bem. E só completando um pouco essa questão que você comentou da presidência, a visão que eu tenho é que o Bolsonaro estava muito confiante na sua reeleição por conta da economia, né? Com a vinda do coronavírus, isso ficou destruído, obviamente, por todo o cenário que ele criou. E aí ele adotou o caminho de tentar minimizar, dizer que a crise não existia, que era uma gripezinha, e tentar retomar a economia de qualquer forma, quando, na verdade, ele poderia, sim, se credenciar como um líder que, mesmo no momento de crise, né, conseguiu unir a nação. Mas, infelizmente, Paulo, esse é o problema, e eu gostaria de pensar diferente, mas não tem jeito, porque para mim essa é a verdade. O problema é que quando a gente cita exemplos da Merkel lá fora ou de outras lideranças, isso pressupõe alguém que tenha equilíbrio, tenha capacidade de gestão, capacidade de liderança pelo exemplo, e não só pelo mando, não só pelo aspecto autoritário. E, infelizmente, o nosso presidente não tem essas características, né? Então, esse momento de crise, na verdade, expôs as fraquezas do líder que a gente tem hoje, né? Por isso é muito difícil para ele mesmo reverter e passar a ter essa postura mais sensata, mais equilibrada, que a gente tanto demanda, que o país tanto demanda. Ele prefere ir naquele linha que ele se sente mais à vontade, que é a polêmica, o embate, a demonstração de força, né? E a gente já viu que não é isso que vai nos resolver. E, por outro lado, também a gente sabe que no aspecto político, e aí não é só o presidente, a gente tem outros líderes também que se aproveitam desse momento para buscar mais relevância, para buscar um certo... A imagem hoje deu uma travada, o som. Voltou agora. Estou dizendo que acaba aumentando a polêmica. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem?
Tá me ouvindo bem, Amoedo? O seu som, a sua imagem deu uma congelada agora. Entendeu? Agora tá melhor para você aí? Tá Voltou. melhor. Deixa eu dizer, tem muita gente que me mandou imagem aqui, mensagem aqui, querendo saber. E vocês? O Zema, na verdade, ele está destoando do novo por estar muito próximo do presidente Bolsonaro? Por exemplo, não aceitou assinar as duas cartas, onde os governadores, de certa maneira, criticavam alguma postura do presidente. O que, na verdade, é o Zema, na verdade. O Zema hoje está mais próximo do novo ou está mais próximo do presidente Jair Bolsonaro? Eu queria te ouvir. Não, acho que está muito próximo do novo. Ele até deu uma declaração ontem ou anteontem, dizendo que ele só está na política por conta do novo. Se ele não tivesse no novo, ele não estaria. Se fosse qualquer outro partido, ele não estaria, né? Eu acho que aí tem um hábito nosso, e aí tem uma inovação do novo, que ainda não é uma coisa tão tradicional e talvez tão de conhecimento, que é a nossa separação entre o que faz o mandatário e o que faz o partido. Então, quem se posiciona sobre questões políticas é o partido. O governador de Minas, ele tem um foco principal, que é fazer com que Minas resolva o problema da crise, tanto do aspecto de saúde quanto do aspecto econômico. E isso ele tem feito com maestria, ele está se dedicando a isso. E eu acho assim, admirável que ele não se envolva num debate político e faça uma carta, assine uma carta que muitas vezes tem outros interesses por parte de outros governadores, de tentar fazer um movimento político, e coloque toda a sua energia na gestão de Minas. Minas, por acaso, é o terceiro estado com menor índice de infectados no país, né? Tem ainda um volume elevado de leitos disponíveis. Então, ele está fazendo o dever de casa e está colocando a energia dele lá, né? E não tem nenhum confronto. Ele até disse já isso, falou, olha, essa questão de posicionamento político é do partido, o meu dever, o meu trabalho, eu fui quase que descontratado, eleito, para cuidar dos mineiros, que é o que eu estou fazendo, né? Então, eu acho que tem ido muito bem nesse processo, quer dizer, acho que é importante a gente saber por que régua a gente deve medir o Zema. A minha régua para medi-lo é o desempenho de Minas, né? Mas tem um alinhamento total com os princípios e valores do partido. Tá certo. Até porque o governador Zema, no primeiro ano, foi um dos mais bem avaliados de todos os governadores, né? Ele teve sempre muito bem. Agora, realmente, enfrenta toda essa situação aí, estava voltando a pagar os salários dos servidores dentro de uma programação que era respeitada. Veio a pandemia, infelizmente, hoje o governo de Minas não tem mais condições, não tem condições de dar essa previsibilidade. A queda de receita está muito forte em todo o país, está atingindo o governador, mas é muito importante esse esclarecimento que você fez aí para todos os filiados ao Novo, né, para todo mundo que está vendo. Ele tem uma função de gestão e, nesse momento, a parte política fica mais para o partido, para o diretório, e ele vai gerir, ele vai fazer o trabalho que lhe compete fazer. Até porque espero que esse ano ele continue também bem avaliado, né? Porque, como ele disse, precisa ter foco. E uma coisa que deve ser elogiada aqui é que o respirador, todo mundo comprou respirador, e o mais barato, quem comprou foi o governo do Novo. Tem hoje escândalo, superfaturamento, tem respiradores, e aí o Partido Novo e o governador Zema, que é do Partido Novo, conseguiu fazer a compra com o menor valor de todos. São os valores do Novo, ou seja, a seriedade na gestão da coisa pública. Eu acho que isso é muito importante. É muito feio hoje você ver nessa crise as pessoas usando isso para superfaturar. Isso é horroroso. Isso é vergonhoso. Como pode um Novo dando esse exemplo? Então, aqui tem erros? Tem. Mas veja que seria muito pior para nós se a gente tivesse vendo uma conduta do Novo errando na honestidade. E isso ninguém está vendo. É verdade. Pelo contrário, a gente continua dando exemplo, Paulo, de redução de salários, de redução de corte de privilégios, né? Só para lembrar, eu sempre gosto de colocar esse dado, a nossa bancada a nível estadual, federal e municipal vai economizar 150 milhões de reais. Se todos os outros, todos os seus colegas de bancadas, de respectivas bancadas, fizessem o mesmo nível de economia, seria mais de 5 bilhões de reais economizados, né? Então,
5,7 bilhões seria a economia se todos os outros seguissem esse exemplo dos mandatários do Novo. Você tem falado aí, e tem uma questão que o Novo bate, as pessoas falam, o Novo está preocupado com essas economiazinhas. Primeiro que não são economiazinhas, nós estamos falando de um país que 50% da população não tem saneamento básico. Hoje não tem sequer um CPF, você tem os invisíveis. Primeiro, respeite o país que você está, não é economiazinha. Agora, o exemplo arrasta. Vindo da autoridade, vindo do governador, da Câmara. Uma coisa, presidente, ou João Moedo, que eu não entendo, é como o nosso Congresso Nacional, sendo o segundo mais caro do mundo, não fez o dever de casa cortando despesa nessa crise. Você tem exemplos dos parlamentos europeus, até aqui na América do Sul, e até foi uma pergunta que chegou do nosso seguidor. Por quê? Isso vai resolver o problema. Não vai, mas não vai resolver todo o problema, que o problema é muito grande, mas ajuda e o exemplo arrasta. E o que você tem visto? A Câmara Paulista reduziu 30%, tanto de vereadores quanto a Assembleia Paulista, a Assembleia Estadual. Você não viu isso no resto do país, no Congresso Nacional? Acho que isso é lamentável nesse momento. Não, o Paulo, nessa linha, você vê, o Congresso custa 29 milhões de reais por dia. Então, a gente está falando aí de mais de 10 bilhões de reais por ano. 20% que fosse economizado, a gente está falando de 2 bilhões, né? Só no Congresso. Outra coisa, a gente tem o fundo eleitoral, que são mais 2 bilhões. Nós temos o fundo partidário, que é mais 1 bilhão. Então, só aqui, sem muito esforço, já estamos falando de 5 bilhões de reais. Quantos respiradores, quanto equipamento de proteção médica daria para se comprar com isso, né? Então, assim, e de novo é o exemplo que você está dando. O cidadão quer ter o exemplo de que ele está sofrendo, ele está perdendo emprego, ele está reduzindo a sua renda como empreendedor, como funcionário, como profissional liberal. E essa turma do qual a gente que paga o salário, o que eles estão fazendo, né? Então, assim, é muito incoerente isso. Ô, Amoedo, eu recebi aqui mais umas 50 perguntas sobre um tema. E aqui nossa conversa é aberta e não tem censura. A pergunta: por que o João Amoedo não gosta dos servidores públicos? Por que o Novo ataca tanto os servidores públicos? Então eu queria que nesse espaço aqui você falasse para o servidor público o que o Novo pensa do servidor público. O Novo tem preconceito com o servidor público? A maioria das perguntas eu recebi nesse sentido. Eu tenho minha opinião, mas eu queria ouvir a sua opinião. Não, Paulo, não temos preconceito nenhum, pelo contrário. O que a gente gostaria é que o servidor público fosse mais valorizado, pudesse até ganhar mais, tivesse um sistema meritocrático para que a gente pudesse premiar os melhores, né? E as críticas que a gente faz muitas vezes são para carreiras de Estado, onde houve aí um crescimento muito forte dos custos, né? E são normalmente carreiras que não trazem impacto direto para a vida do cidadão, né? E onde você tem um custo muito elevado. E isso acaba fazendo com que o médico, com que o professor, com que alguém na segurança acabe não ganhando muito, porque você está pagando lá a um promotor público, você está pagando muito forte um juiz, um analista, carreiras de Estado e não as carreiras que são fundamentais. E me chama a atenção, inclusive, que tem esse estudo, eu já comentei, um estudo do Banco Mundial, mas esse é interessante, que ele mostra que no nível federal, muitas vezes o salário é muito maior, no nível estadual é um pouco maior do que a iniciativa privada e no nível municipal é quase igual, né? Quando, na verdade, deveria ser o contrário. No nível municipal é que a gente precisa estar remunerando melhor, porque são as pessoas que estão na ponta, né? Então, assim, não tem nada disso contra o servidor público. O que a gente tem sempre, e aí não é servidor público somente, é contra privilégio. Quando tem isso para empresas, para grandes grupos empresariais, são benefícios que não são fora da realidade e a conta é sempre paga pelos mais pobres, né? Mas o que a gente gostaria era a maior valorização dos servidores públicos, especialmente nas áreas essenciais, que é tanto a gente se bate, né? Deixa eu te colocar aqui. Eu, particularmente, eu acho que era bom você esclarecer que não tem preconceito do partido, e a gente vê que é um mal entendido que coloca. Primeiramente, acho que o Novo bate numa tecla que é importante: a eficiência do serviço público.
Nós estamos preocupados em entregar mais. Quer dizer, o Estado tem que cumprir com aquilo. E eu, particularmente, defendo uma melhor regulamentação da estabilidade do servidor, para que ela seja vinculada à eficiência. Mas eu acho que tem que ter sim. Isso não tem. E muitas vezes o bom servidor, ele se vê desestimulado porque o mau servidor, ele não faz nada, ele tem uma improdutividade enorme e no final ele está na mesma posição daquele servidor eficiente. Então vejo que nesse aspecto tem que ter uma avaliação de desempenho. Mas eu vejo, alguns falam, tem que acabar a estabilidade total. Eu vou te dar minha opinião aqui, João. Eu vejo com preocupação. Imagine hoje no Brasil, no clima que está no Brasil, se você não protege o servidor da perseguição política. Então, é tarefa das instituições proteger o servidor que presta relevantes serviços de uma perseguição política. Nós não somos uma democracia totalmente consolidada. Então, é preciso proteger esse servidor contra a perseguição política. A estabilidade nesse sentido eu acho importante, mas não desvinculá-la jamais da produtividade, para evitar que seja usado como massa de manobra de A, B ou C. Por isso, na minha opinião, devia ser regulamentada a greve no serviço público, tem que ser regulamentado urgentemente, para que a greve não seja um tipo de férias remunerada pela população. Tem que regulamentar a eficiência e, em cima de tudo, eu acho que quem acaba ganhando com tudo isso vai ser o servidor. Agora é o seguinte, Paulo, João, nós estamos aí caminhando, aí temos mais algum tempo. Pode falar. Diga. Não, pode completar. Não é isso, que eu acho que essas bandeiras são bandeiras do Novo também. Moeda, agora o seguinte, outra questão que chega aqui para mim, muita gente colocou, é que o ministro Ricardo Salles, ele era do Partido Novo. Ele acabou sendo desligado do partido. Deixa bem claro, o Partido Novo nunca fez parte do governo. Ele foi lá por opção própria dele integrar o governo. Mas o Novo disse, né, tem uma frase que saiu numa nota do Novo, que ele não estava adotando valores e princípios do Novo na sua gestão. Então é o seguinte, qual que seria, no lugar do ministro Salles, a política ambiental do Novo? Isso eu recebo aqui muitas perguntas nesse sentido. Paulo, ao que está no meu programa de governo, eu posso comentar já algumas coisas aqui, esse era o meu programa de governo, né? A primeiro era o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia, com uso inclusive de tecnologia, incentivo a fontes de energia renováveis, né? E fim dos subsídios para álcool, gasolina, programas de parcerias com a iniciativa privada para limpeza de rios, lagos, então sistema de saneamento e baías, né, junto com a iniciativa privada. Essa questão do tratamento de esgoto também, acho que você falou bem, a gente tem 100 milhões de brasileiros hoje que não têm acesso a esgoto e 35 milhões de brasileiros que não têm acesso a tratamento de água. Então também privatização disso. Outro ponto que a gente também colocava era a regularização das áreas, né? Regularização fiduciária disso, fundiária, desculpe. Então, era basicamente essa linha, né? Muito preocupado com a visão de longo prazo que o Novo tem, né? E eu acho que, assim, talvez as críticas ao ministro aí que foram feitas era muito da forma como vinha sendo feitas as coisas, com pouco diálogo também, né? A gente viu aí muitos questionamentos de entidades que ajudavam na Amazônia. Mas, de fato, eu acho que o ponto mais relevante que você colocou aí é que não era um ministro do Novo no governo, né? Era um filiado que estava lá com o qual o Novo não tinha nenhuma interação, não tinha nenhuma discussão de pautas com ele sobre o que estava sendo feito. Então, era um ministério do governo Bolsonaro e não do Partido Novo, né? E eu vi, por exemplo, Moedo, não sei se você concorda, a gestão da crise da Amazônia foi muito negativa para nós. Nós perdemos muito investimento estrangeiro, perdemos muita credibilidade internacional por conta da forma como foi gerenciada a crise da Amazônia no ano passado. Você concorda?
Sem dúvida. Não, até hoje a gente perdeu investidores porque a bandeira do meio ambiente é uma bandeira muito forte hoje no mundo, em fundos de investimento, fundos de pensão. Então, o Brasil saiu prejudicado porque perdeu aportes que poderiam ser feitos aqui para que a gente pudesse estar gerando mais empregos, né? Então, assim, a gente tem que pensar o Brasil como um todo. E essa área do meio ambiente é fundamental. E assim, eu tenho sempre dito isso, quer dizer, nesses assuntos onde há uma complexidade maior, cabe sempre a discussão. A gente tem que ouvir os dois lados. Eu acho que não pode ir já com a postura fechada de que já sabe o que vai fazer, o dono da verdade. A gente tem que ouvir os dois lados para poder construir algo que tenha um resultado melhor, né? Amoedo, aproveitando aqui, nós já estamos caminhando para o final, eu queria, mais uma vez, agradecer imensamente sua disponibilidade, seu tempo, que é precioso para estar falando conosco. Nossa live está estável aí, com um bom, grande público, né, nos assistindo o tempo todo. Eu quero dizer a você, muita gente chega para mim e diz, Paulo, você é professor de Direito do Consumidor, você pesquisa na área do Direito do Consumidor, mas o Novo não é um partido pró-consumidor. Então, qual o sentido do Novo e a defesa do consumidor? Eu tenho a minha opinião, respondo sempre, digo que não é bem assim, mas eu queria lhe ouvir. Olha, eu perdi o iniciozinho, Paulo, mas assim, o Partido Novo foi feito por cidadãos comuns que nunca tinham sido envolvidos na política. Não tinha nenhum político, né? A gente sempre defendeu o cidadão, o indivíduo como agente de mudanças, a gente sempre defendeu a liberdade com responsabilidade, o direito do cidadão ter escolhas, ter liberdade econômica, ter liberdade de expressão. Eu acho que isso aí é a defesa do consumidor, é a melhor defesa que existe. Quer dizer, a melhor defesa que tem para o consumidor não é uma lei que alguém faz em Brasília que determina uma coisa, o preço de algum produto, que determina uma tabela. A gente sabe que isso não funciona. A melhor defesa que existe para o consumidor é ele ter liberdade de escolha. Então, na hora que o Novo está defendendo um ambiente mais propício para o empreendedorismo, na hora que a gente defende a abertura maior da economia, né? Tudo isso, na hora que a gente defende uma facilidade para a montagem de empresa dos pequenos e médios, tudo isso significa estar defendendo o consumidor. Na prática é isso, né? Então eu acho que o Novo é o grande defensor do consumidor entre os partidos políticos existentes no Brasil. Não, eu vejo o seguinte, quando se fala na abertura da concorrência, o Novo defende muito a abertura da concorrência. Agora, você tem setores oligopolizados e que, na verdade, você tem aí a regulação que é necessária não só no Brasil, mas em todo mundo, porque onde não tem concorrência, tem que ter aí regulação para evitar o abuso. O excesso, sim, deve ser sempre combatido, mas haverá de chegar o dia que o mercado brasileiro não seja ainda tão oligopolizado. Mas ainda não é esse o momento que, infelizmente, nós vivemos. Você vê o setor bancário, que é um setor muito oligopolizado. De cada R$ 100 que circula no mercado financeiro, 80 estão nas mãos de 5 grandes bancos. Não é para ser assim, né? Para ter mais concorrência. E nós falamos hoje da internet, que nos prejudica muito. Você mesmo falou. É importante ter mais empresas competindo, né, João? E aí isso acaba ficando muito caro para todo mundo. Ô, João, agora, para encerrar, eu queria que você desse um recado final para todos que estão nos assistindo aqui. Como que você espera que o Brasil esteja em 2022? Olha, Paulo, eu espero que a gente esteja já um país. Eu acho que, assim, de novo, esperança, vamos trabalhar para isso, né? Primeiro, essa crise, obviamente, como todas as outras, vai passar, né? A gente sempre tem essa certa angústia, porque a gente vive esse momento, mas isso vai passar. Vamos sair um pouco pior aí, do ponto de vista econômico, de saúde também. Mas eu acho que a gente tem que aprender com as lições que ela vai nos deixar, né? Acho que uma das grandes lições é na escolha dos nossos líderes políticos. Eu acho que isso é fundamental. A outra lição, obviamente, é estar mais precavido para uma série de coisas, nos seus negócios, nas suas empresas, saber que a gente precisa ter uma gordura maior, porque essas coisas podem acontecer, né? E eu espero 2022 que a gente entre
muito mais ciente de que nós é que fazemos a diferença como cidadão, né? São nossas escolhas nas urnas, a nossa dedicação a pesquisar em quem que a gente vai votar, quem que a gente vai eleger, nós buscando o protagonismo como cidadão, né? Para aqueles que têm disposição em empreender e montar os negócios, e nesse momento de crise também surgem muitas oportunidades, e a característica do empreendedor também de transformar o problema em oportunidade. Então, isso está acontecendo já, isso vai acontecer. O sinal do João deu um problema aí. Que o Brasil é um país muito rico em recursos naturais, tem uma escala continental, né? Tem um povo trabalhador. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser otimista, vai dar para fazer muita coisa e a gente começar um novo ciclo aí de crescimento a partir de 2021, quem sabe, mas certamente em 2022. Ô, João, eu quero te agradecer imensamente. Espero que seja com plena democracia, não é? Porque a gente não pode, é um grande valor nosso. Nós estamos já, é o maior período de toda a história do Brasil, fora do reinado da época do Império, que o Brasil vive sem interrupções democráticas, não é isso? Que as instituições sejam respeitadas, que a liberdade é o nosso grande valor, que nós não podemos abrir mão dela, e que nós tenhamos, nesse momento, muito discernimento, todas as instituições. Assim como você, eu espero que o Brasil esteja melhor em 2022, com menos desempregados, né? Resolvendo nossos problemas clássicos de infraestrutura. O Brasil é um país que ainda tem gargalos graves na infraestrutura, que faz com que o nosso custo aumente muito. Com uma tributação que onere menos o consumidor, porque nós tributamos o consumo. Tributar o consumo é irracional. Que essa reforma que está no Congresso possa tributar não a produção, tributar não o consumo, mas fazer a tributação como os outros países resolveram os seus problemas, seus gargalos tributários, prestigiando a produtividade, o empreendedorismo e desamarrando o Brasil. Ô, João, muito, muito mesmo obrigado. Eu sou extremamente grato a você. Você é uma pessoa extremamente elegante, das pessoas mais humildes que eu já conheci. Você, com o seu poder todo, você montou um partido do nada, nos deu a sociedade. Quando você saiu da presidência, eu disse, olha, o João Amoedo já faz parte da história do Brasil. Porque nós temos várias elites no Brasil. Tem aquela elite que quer o dinheiro público, e você nos deu um partido político para que as pessoas de bem, éticas, possam dizer, aqui não tem toma lá da cá, aqui não tem o cargo público como empreguismo, como carreirismo. Então, João, por tudo isso, acho que o Brasil tem que ser muito grato a você. E divergências existem, mas nesse particular, ajustes precisam ser feitos, mas o João Amoedo está na história do Brasil por ter dado à sociedade brasileira um partido sustentável, como é o Partido Novo. Nada, Paulo, eu que agradeço a participação de todos aí, o convite e principalmente a pessoas como você, porque o partido só existiu porque tiveram pessoas participando lá no início e porque tem gente disposta como você para sair do conforto, da iniciativa privada, do seu dia a dia e se candidatar para a gente ter novas lideranças. É isso que a gente precisa no Brasil, novas lideranças, novas posturas, um jeito diferente de fazer política, com quem vai para lá justamente para servir ao cidadão e não para se aproveitar da máquina pública, né? Então, o Novo é só uma plataforma e o sucesso dele está dependendo de pessoas como você e de quem está nos assistindo aqui, de entrar para a política e fazer a diferença como estão fazendo aí todos os eleitos pelo Novo. Muito obrigado aí pelo convite aí, até a próxima vez, então, e obrigado para toda a turma que nos estão perguntando aqui, eu vou fazer, tá muita gente me perguntando aqui. E o João vem a presidente de 2022, está cheio de perguntas aqui, eu tenho que fazer. Paulo, não parei para pensar sobre isso ainda, realmente não tenho a menor ideia, não é uma decisão simples, porque uma campanha é algo muito sacrificante e você precisa estar disposto a ir para lá para fazer a diferença, né? Então, é um longo pensamento, acho que ainda é cedo para pensar sobre isso, acho que a gente tem que trabalhar agora para minimizar os efeitos da crise aí. Vamos esperar a pandemia passar, se Deus quiser, Vamos e vai esperar. passar. Ô, João, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Foi um bate-papo muito rico. Muito obrigado, João. Obrigado a você. Um abraço e bom dia a todos. Um abraço. Tchau, tchau.